Bom dia! Vamos dar continuidade hoje a esse livro de Sam Harris, Carta a uma Nação Cristã, que eu não sei se é impressão minha, mas eu senti que vocês não curtiram bem, que vocês ou se assustaram com ele ou vocês estão expectantes para ver o que é que acontece ao final. Esse é um livro duro, difícil de ser lido, de ser comentado por quem não tenha uma posição equidistante. Felizmente eu tenho. Eu não sou nem contra nem a favor. Eu sou uma pessoa que gosta de saber e tem interesse. Nós paramos na parte que eu disse a vocês que tinha numerado 10ª parte, e não vou fazer teaser nem expectação, porque acho que esse vídeo aqui não vai ter sequer edição, já que a minha editora-chefe, minha filha, está de férias. Mas ele vai falar aqui sobre a questão da sabedoria moral da Bíblia, e ele vai contestar essa sabedoria moral, nos mostrando vários pontos amorais contidos, principalmente no Velho Testamento, mas também no Novo. E ele diz que ao avaliar a sabedoria moral da Bíblia, é útil considerar as questões morais que já foram resolvidas para a satisfação geral. Existem pontos morais que são concordantes em todas as culturas e que dificilmente haveria alguma reclamação contra eles, não é? Mas hoje o mundo civilizado concorda que a escravidão é uma abominação. E por que nós concordamos que a escravidão é uma abominação? Porque é de uma crueldade sem nome. Você escravizar seres humanos, seu próximo, não é? Seu próximo, estou relembrando isso por causa do segmento aqui. Como é que você pode escravizar uma pessoa, um ser criado por Deus? A escravidão evidentemente cessou no mundo inteiro, mas até que começasse a vigorar os direitos dos nossos empregados domésticos, principalmente, essa semi-escravidão está terminando. Porque até algum tempo atrás, as empregadas domésticas trabalhavam até altas horas da madrugada para servir seus patrões e eram obrigadas a acordar às 5, 6 horas da manhã para fazer isso, fazer mais aquilo. Enfim. Que instrução moral recebemos do Deus de Abraão a respeito da escravidão? É estranho, mas esse Deus de sabedoria onisciente, onipotente, diz o seguinte em Levítico 25, 44, 46. Levítico 25, 44, 46. Quanto aos escravos ou escravas que tiverdes, virão das nações ao vosso derredor. Delas comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que nasceram na vossa terra, e vos serão por possessão, direito do Senhor. Nasceu na minha terra, é meu escravo. Deixá-los-eis por herança para os vossos filhos depois de vós, para os haverem como possessão. Perpetuamente os fareis servir, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel,
Não vos assenhorareis com tirania uns sobre os outros. Onde é que está aqui a lei para todos? Há uma parcialidade evidente, comprovada. E essa, como entender que Deus, todo-poderoso, todo sabedoria, todo amor, tudo isso, possa dizer algo assim? E está em todo o Antigo Testamento. E vai mais, é mais cruel ainda quando deixa claro que todo homem tem liberdade de vender sua filha como escrava sexual. Apesar de que, nesse caso, ele aplica certas restrições sutis, tais como: se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, agradar está implícito aqui, sexualmente, se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ela terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas, se a casar com seu filho, tratá-la-á como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer essas três coisas, ela sairá sem retribuição nem pagamento em dinheiro. Isso está em Êxodo, capítulo 21, versículos 7 a 11. Então, nós vemos que eram outros costumes, mas nós estamos falando aqui da palavra de Deus, de verdades que ele transmitiu aos homens para que as praticassem, não é? A única verdadeira restrição que Deus aconselha acerca da escravidão é que não devemos bater nos nossos escravos tão severamente a ponto de ferir seus olhos ou seus dentes. Também está em Êxodo 21, 26 a 27. Única restrição: não bata em seu servo ou sua serva de maneira a ferir-lhe os olhos ou os dentes. Em nenhum ponto, aí você vai dizer, mas foi no Antigo Testamento, tudo ali era outra coisa. Primeiro que já existem muitas ressalvas de que Jeová não era o Deus de Jesus, blá, 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 blá. Muito bem, vamos ver. Mas o que disse Jesus sobre isso? Vamos buscar. E Sanherres não se furta, ele busca. Em nenhum ponto do Novo Testamento, e se vocês encontrarem, por favor, me indiquem, Jesus faz objeção à prática da escravidão. Paulo, o apóstolo, até exorta os escravos a servirem bem aos seus senhores, e especialmente bem aos seus senhores cristãos. E ele vai dizer em carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 5 e 7. Ele vai dizer: quanto a vós outros, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, medo, na sinceridade do vosso coração, como servia a Cristo, servindo de boa vontade, como ao Senhor
e não como a homens. Nos causa, assim, uma tristeza vaga, uma decepção, porque nós vemos tantas pessoas colocarem Jesus como precursor da igualdade entre todos, e, entretanto, ele não faz nenhuma defesa contra a escravidão, mas isso não é importante. Então, temos aqui em Timóteo, se alguém se interessar, no capítulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 1 e 4, Paulo continua enfatizando essa questão da escravidão. Mas foi aqui, nos 10 mandamentos, que todos nós temos como uma regra moral, etc., que a desconstrução de Sanherry se torna mais vamos dizer, objetiva, mais potente. Ele diz que os 10 mandamentos também merecem alguma reflexão, pois, ao que parece, a maioria dos cristãos acredita que eles são indispensáveis, tanto do ponto de vista moral como do legal. Então, mesmo assim, é verdade que a Constituição americana não contém nenhuma única menção a Deus. Os pais da nação não colocaram nenhuma menção a Deus. Na época, ela foi amplamente condenada por ter se tornado um documento não cristão. Mas ele não era não cristão. Ele não era cristão, mas não era contra o cristianismo. Enfim, mesmo assim, muitos cristãos acreditam que os Estados Unidos, que a América, foi fundada sobre princípios judaicos cristãos. É estranho, mas os 10 mandamentos muitas vezes são citados como prova incontestável desse fato. E ele vai dizendo assim, nós poderíamos esperar que esses 10 commandments fossem grandiosos, fossem as frases mais sábias jamais escritas, fossem algo de fundo moral muito forte e evidente, mas não é isso que acontece. Então, ele vai citar aqui os 10 mandamentos, que vocês vão ter a paciência de me ouvir citá-los. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Aqui está implícito que era comum e corrente a ideia de que haviam muitos deuses. Senão, por que diria isto? Não terás outros deuses diante de mim. Então, ele apenas era um Deus ciumento e possessivo. Isso aqui é meu e você não deve gostar disso aqui, porque isso aqui não é o que eu sou. Bom, não farás para ti imagens esculpidas. Silêncio mortal. Quem é que já entrou em alguma igreja católica? Bom, meu marido gostava muito de imagens antigas como obra de arte. Então eu tenho Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora dos Prazeres, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora. Eu tenho de tudo no meu santuário lá na sala. Não como objeto de adoração, mas como objeto de decoração, dos quais estou me desfazendo, porque não vou levar nenhum deles comigo agora. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão.
Bom, isso já virou piada. Porque por dar cá aquela palha, a gente diz, ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus. Se tornou uma interjeição tão usada, tão banal, que a gente nem... Eu estou falando aqui porque está aqui. Bom, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Ora, uma das poucas coisas boas que eu soube acerca da escravidão no Brasil, talvez eu estava muito assim chateada com tanto feriado, era feriado disso, daquilo outro, principalmente dias santos, e alguém me explicou que os padres, a igreja, em uma atitude benevolente, criava esses dias santos para que os escravos pudessem descansar. Apenas nos dias consagrados a santos, eles podiam, de fato, descansar. Senão o trabalho era todos os dias, sem nenhuma pausa. Então, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, mas isso não valia para os escravos. Quanto a nós, hoje não descansamos no sábado, porque isso é uma teoria judaica, isso pertence ao judaísmo. Começa às 18 horas da sexta-feira e pega o dia de sábado todinho, que é o Shabbos. Não se pode fazer nada, não se pode cozinhar, não se pode fazer absolutamente nada. E agora vem um resquício de mandamento moral, quando diz: honra teu pai e tua mãe. Muito bem. Não matarás. Não matarás. Não cometerás adultério. Não roubarás. Não apresentarás falso testemunho contra o teu próximo. E por fim, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a sua mulher, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que a ele pertença. Desses preceitos, nós vemos que os 4 primeiros não têm nada a ver com a moral. São regras da lei de adoração a Deus, não é? Tal como são expressos, proíbem a prática de qualquer religião que não seja a judaica. Até porque, quando Moisés recebeu esses mandamentos, não havia cristianismo ainda, era judaísmo, não é? Então, vamos adiante. Os outros tratam um pouquinho da moral. Aqui ele pega um pouquinho pesado, não é? Mas ele faz a ressalva, quando ele diz assim: se formos levar a sério o Deus da Bíblia, não aquele sentido do divino que alguns de nós possuem. Se formos levar a sério o Deus da Bíblia, devemos admitir que ele nunca nos dá a liberdade para seguir os mandamentos dos quais gostamos e negligenciar os demais. Ele tampouco nos diz que podemos relaxar nas penalidades que ele impôs por desrespeitá-los. E aqui nós ficamos refletindo sobre isso, não é? Refletindo. Se você acha que seria impossível melhorar os 10 mandamentos como afirmação de moralidade, você realmente deveria fazer um favor a si mesmo e ler as escrituras de algumas outras religiões, que são bem mais coerentes, bem mais moralizadas, menos severas, mas mais compassivas e misericordiosas. E aqui, mais uma vez, ele cita os jainistas. O patriarca
monarca jainista, Mahavira, superou a moralidade da Bíblia com uma única frase: não ferir, abusar, oprimir, escravizar, insultar, atormentar, torturar ou matar nenhuma criatura ou ser vivo. Essa frase como preceito central. E nela está condensada tudo. Nenhum ser vivo. Você não tem o direito de maltratar nenhum ser vivo. Os cristãos abusaram, oprimiram, escravizaram, insultaram, atormentaram, torturaram e mataram pessoas em nome de Deus durante séculos, com base em uma leitura teologicamente defensável da Bíblia. É impossível se comportar dessa maneira, aderindo, por exemplo, aos princípios do jainismo. Como então você pode argumentar, pergunta Sam Harris de uma maneira muito contundente, como então você pode argumentar que a Bíblia oferece a expressão mais clara de moralidade que o mundo já viu? Isso está absolutamente fora de questão. Tem outro trecho dele aqui, foi por isso que eu fiz questão de dar continuidade a esse trabalho, mesmo sendo um livro pequeno como esse. Um dos efeitos, diz ele, mais perniciosos da religião é que ela tende a divorciar a moral da realidade do sofrimento dos seres humanos e dos animais. A religião permite que as pessoas imaginem que suas preocupações são morais, quando não são. Isto é, quando elas não têm nada a ver com o sofrimento ou com o alívio do sofrimento. De fato, a religião permite que as pessoas imaginem que suas preocupações são morais, quando, na verdade, são altamente imorais. Nós estamos vendo aí governantes a dizerem que a preocupação que tem com a fome, com isso, com aquilo outro, quando na realidade a preocupação é com a eleição, com isso, com aquilo outro. Né? Mas, enfim, eu dou esses tons assim, mas eu sou apolítica totalmente. São altamente imorais, isto é, quando insistir nessas preocupações inflige um sofrimento atroz e desnecessário em seres humanos inocentes. Dizer a uma criança que se você mentir, você vai para o inferno e pintar esse inferno de maneira que a criança fique imaginando, corrigir, ensinar a não mentir, é uma coisa muito diferente. É mostrar que a verdade é melhor sempre do que a mentira. Mas isso aí já é outro assunto. Isso explica porque cristãos como você gastam mais energia moral fazendo oposição ao aborto, por exemplo, do que lutando contra o genocídio. Ruanda está aí, não é? O Congo está aí, a Síria está aí e vários outros países. Verdadeiros segmentos de determinadas culturas foram dizimados, como os curdos e outros. O que sabemos nós? E não lutamos contra isso. Aliás, populações católicas estão sendo dizimadas por aí afora. E o que faz a igreja? O que faz os milhões? Esse é só um problema dessas coisas, né? Explica por que você está mais preocupado com os embriões humanos do que com a possibilidade de salvar vidas oferecida pela pesquisa com células-tronco. Esse é um assunto mais complexo que vocês devem pesquisar. A Igreja Católica é contra, as religiões são contra. E explica porque você é capaz de pregar
contra o uso da camisinha na África subsaariana, enquanto milhões de pessoas morrem de AIDS nessa região a cada ano, e só a camisinha protegeria. Mas o Papa da época pregou a abstinência. Pregar a abstinência para adolescentes no auge da sua evolução hormonal é risível. É risível. Você acredita, e ele continua batendo nessa tecla, e nós não vamos deixá-la de lado por falso sentimentalismo ou preocupação com o que vocês pensem. É o que ele diz aqui e é o que nós estamos trazendo para vocês com toda isenção de ânimo que possamos. Você acredita que as suas preocupações religiosas a respeito de sexo, tão imensas e tão cansativas, têm algo a ver com a moralidade e, contudo, seus esforços para reprimir o comportamento sexual de adultos que agem por livre e espontânea vontade e até para desencorajar seus próprios filhos e filhas de fazerem sexo antes do casamento, quase nunca se destinam ao alívio do sofrimento humano. Ao que parece, aliviar o sofrimento está bem lá embaixo na sua lista de prioridades. E aí ele entra pelas questões das vacinas contra o HPV, que é uma coisa grave, uma coisa séria. Mas nós não vamos entrar no mérito dessas questões, porque esperamos que você compre esse livro revolucionário e leia e pense a respeito. O problema é que cristãos como você não estão preocupados com a gravidez adolescente e a disseminação de doenças. Isto é, você não está preocupado com o sofrimento causado pelo sexo. Você está preocupado com o sexo em si. Aquela ideia da igreja e das culturas religiosas de que sexo é sujo, sexo é pecado, até porque lhes era negado, e ainda é, o alívio e o relaxamento que o sexo traz aos seres humanos. Bom, aqui ele vai falar sobre os escrúpulos com as pesquisas com célula-tronco que tem atrasado essas pesquisas em séculos. Por fim, ele vai falar sobre várias outras coisas que seria fastidioso nós abordarmos aqui. Como sugerido, leia o livro. Como sugerido, discuta o livro, tente compreender as razões porque ele pega tão pesado em algumas coisas, não é? Você pode ser tentado agora até a julgar Deus, mas Deus não pode ser julgado pelos critérios humanos de moral. Simplesmente porque nós não entendemos o que Deus é. Nós não temos elementos suficientes para julgar. E os elementos que temos, e aqui expostos, eles desnudam Deus como um ser que foi deficiente nas leis que ele deixou para nós. Essas palavras agora são minhas e é uma forma da gente analisar o livro de uma maneira mais completa. Esse livro me fez pensar e pensar muito. Toda essa luta para abrir as igrejas, abrir os templos, abrir isso, abrir aquilo em plena pandemia, nada mais é do que a questão financeira. Templos e igrejas são mantidos
E algumas casas espíritas também, terreiros e etc., são mantidos pelos seus frequentadores, e sem eles as igrejas afundam, os templos afundam, as casas afundam. Tudo bem. É natural que nós colaboremos com a religião que nós recebemos. Mas não é natural que nós imputemos a Deus coisas que são muito humanas, não é? Que nós deixemos que homens, por exemplo, eu acho sempre um absurdo quando eu vejo padre ou pessoas que nunca casaram falando sobre casamento, sobre criação de filhos, etc. Porque não há a prática que os habilite a falar de assuntos que desconhecem. Mas aí falam em nome de Deus. E tudo aquilo que se fala em nome de Deus vem de você mesmo. É você quem está dizendo isso. Então, meus amigos, por hoje é só. Como eu disse a vocês, é um livro curtinho, 81 páginas. E nós ficamos por aqui desejando que todos tenham compreendido e tenham acatado ou discordado da maioria das nossas colocações aqui. O que não é bem legal é a indiferença. A indiferença, ela é perturbadora, ela dói. Então, bom dia, até qualquer hora.